Bem-vindo ao Terra 4.0. É possível intensificar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, diminuir a pegada ambiental? Esta é a questão que se coloca no Terra 4.0 desta semana e que vamos procurar responder recorrendo a casos de jovens agricultores e empresários rurais envolvidos numa produção intensiva e sustentável. O grande desafio, de meu entender, neste âmbito, no âmbito da produção, vai ser como é que vai ser possível produzir alimentos saudáveis e acessíveis a todos, para toda esta gente, com base em sistemas alimentares que sejam sistemas alimentares sustentáveis. Que o que a gente consegue no modelo convencional é produzir mais, mas à custa de mais inputs. Aquilo que se quer é produzir mais com menos inputs e menos recursos. E é isso que é, em teoria, digamos, o modelo de intensificação sustentável. Há duas coisas centrais. Uma delas é nós vamos ter que aumentar a produtividade com base em práticas que fundamentalmente melhorem a fertilidade do solo através do aumento do teor de matéria orgânica, melhoria da drenagem, controle da erosão. Por outro lado, em relação à menor utilização de inputs, o que a gente tem que fazer é ser cada vez mais eficiente na utilização dos diferentes inputs que utilizamos, que eles sejam sintéticos, que eles sejam orgânicos e dos recursos, nomeadamente o recurso à água. Portanto, na prática, o que é um modelo de intensificação agrícola sustentável hoje em dia? É uma combinação entre a chamada agricultura de conservação e a chamada agricultura de precisão. E foi justamente com base nesta combinação entre agricultura de precisão e agricultura de conservação que o jovem agricultor Francisco Gonçalves desenvolveu uma plantação de amendoal intensivo e olival superintensivo. Na amêndoa nós temos um mercado que é quase insaciável a nível mundial, que é o mercado espanhol. Os espanhóis são grandes consumidores, a par dos Estados Unidos e Austrália, são os grandes consumidores de amêndoa no mundo. E eles têm um interesse enorme em quanto mais amêndoa houver no mercado, melhor. Quando falamos de zonas de cultivo, a irrigação é um dos cuidados mais importantes a ter em conta. Entre os diferentes tipos de sistemas, a rega gota a gota promove uma irrigação controlada 90% eficaz, evitando desperdícios. Este sistema intensivo de Francisco Gonçalves só é possível graças à proximidade da barragem do Caia. As plantações tradicional, intensivo e superintensivo, a diferença maior reside no número de árvores por hectare. Se uma pessoa tiver a abundância de água para poder fazer uma rega gota a gota, o upgrade que damos, a rentabilidade que tiramos, o número de quilos por hectare, quer seja de amêndoa, quer seja de azeite por hectare que se retira, é enorme. Para este tipo de árvores é fundamentalmente que nós conseguimos regar muito bem, com pouca água, com estes sistemas novos que nós temos de rega gota a gota. Optar por uma prática amiga do ambiente é um desafio, mas essencial, segundo o jovem agricultor, para combater os impactos climáticos e sociais. Eu acho que, mais do que nunca, aos dias de hoje, nós temos que tirar uma produção intensiva e sustentável. Que nós estamos a crescer exponencialmente a nível proporcional no mundo, nós precisamos de produzir mais alimento. Para tal, Francisco Gonçalves acredita que o caminho passa por investir mais em sistemas hidráulicos inovadores de produção, comercialização e pedir um pouco mais aos agricultores. Explorações de grandes dimensões podem ser o futuro da agricultura nacional, mas na área da cunicultura o nosso país ainda não é autossuficiente na produção de coelhos. Márcio Coutinho é um dos grandes produtores portugueses. Depois de uma experiência como imigrante, regressou à sua terra natal, Vila Nova de Paiva, em 2003 e investiu num sistema de produção intensiva de carne de coelho para consumo. Nós estamos aqui no ciclo reprodutivo de 6 semanas. De 6 em 6 semanas nós fazemos a inseminação, de 6 em 6 semanas há partos, de 6 em 6 semanas há vendas ao matadouro. São cerca de 2.000 coelhas reprodutoras que, uma vez inseminadas, permitem a Márcio Coutinho obter entre 15 a 16 mil coelhos de 6 em 6 semanas, graças a uma exploração com tecnologia de última geração, sustentável e rentável. As explorações estão a investir muito nos painéis fotovoltaicos. Estamos a investir, como neste caso estamos a ver neste pavilhão, as lâmpadas que estão instaladas é tudo LED para pouparmos o máximo de energia possível.
Todos os motores que estão instalados na alimentação, na ventilação, é tudo o mais económico possível. Tudo o que é intensivo, nós temos que pensar em todos os pontos onde se possa poupar. Tudo o que a gente faz nestes pavilhões modernos é mesmo para tirar o máximo de rendimento possível. Para o sucesso da cunicultura intensiva é indispensável, segundo o produtor, o controle rigoroso na limpeza e higiene das instalações, assim como uma boa ventilação. A água deve ser potável e o bem-estar animal uma prioridade. Não há ninguém que queira que o animal esteja mais bem tratado do que o próprio produtor, porque quanto melhor for, quanto mais rentabilidade nos dar o animal, melhor para nós. Nós vivemos a da rentabilidade que ele nos dá. Este é mais um caso de um jovem agricultor com um sistema de produção intensivo e ao mesmo tempo preocupado com o bem-estar animal e as questões ambientais. A TerraPro atua no mercado através da comercialização, desenvolvimento e integração de tecnologias de precisão para potenciar uma produção agrícola mais intensiva. A nossa ideia é fazer aqui a ponte entre a tecnologia, a inovação e tudo o que está a aparecer de novo no mercado com a terra, o mundo rural, trazer tecnologias práticas ao produtor. Fazendo uma gestão de rega com recurso a sondas de monitorização contínua de umidade de solo, estações meteorológicas e apoio técnico especializado, o jovem empresário rural defende que o produtor pode tomar de forma sustentada as melhores decisões quanto à utilização da água. O que a nossa tecnologia pode trazer e o nosso apoio permanente ao produtor pode trazer é, no fundo, eficiência. E eficiência às vezes não é poupar água. Sim, podemos poupar água, mas também podemos até gastar um bocadinho mais se a produção aumentar muito mais, que o nosso foco é eficiência. E a eficiência pode ser em poupança de água, pode ser em produção. Pode ser em poupança, por exemplo, de produtos de tratamento, e isso tem uma vertente económica e tem uma vertente ambiental. O mapeamento dos solos é um dos fatores importantes para a compreensão das plantações, permitindo uma análise às várias propriedades físicas do solo, tais como a disponibilidade em água ou nutrientes para as culturas. No fundo, dá diferenças texturais do solo, ou pode dar presença de sais, ou pode dar zonas de impermes em profundidade. Pode dar muitas conclusões sobre o solo, mas no fundo eu gosto de chamar um raio-x ao solo, e no sentido que é a base, e sendo que o solo é a base de trabalho de um agricultor, é uma informação base muito importante para depois se trabalhar tudo o resto. Apostando numa relação de proximidade e apoio técnico permanente ao produtor, a TerraPro foca-se no aconselhamento agronómico através da monitorização e interpretação de dados recolhidos no campo, convertendo-os em informação útil e segura. A nossa tecnologia aplica-se muito a culturas mais intensivas, a intensificação sustentável, como se chama. E, na verdade, o nosso tipo de equipamento e a nossa tecnologia é muito propícia a isso. Esse tipo de culturas são culturas normalmente em áreas grandes, em áreas em que é difícil monitorizar ou ter uma pessoa a dar a volta à parcela toda todos os dias, por exemplo, e nós com tecnologia conseguimos monitorizar a parcela toda nas suas diferentes zonas, toda a hora, no fundo, em tempo real. Os princípios de uma agricultura intensiva sustentável assentam num conceito de práticas ecológicas baseadas na inovação científica, através das quais é possível produzir alimentos saudáveis, respeitando o meio ambiente como a saúde humana.